ideias e novos caminhos para o estado do Rio. Está no ar o podcast Pensa Rio, da Casa Firjan. Olá, bem-vindos ao Pensa Rio. Eu sou Natane Borges, jornalista e especialista de projetos na Casa Firjan e apresento esse podcast com debates entre academia, sociedade civil, empresas e governo. Aqui no Pensa Rio, eu e o José Luiz Alqueres, presidente do Conselho Estratégico da Casa Firjan e curador do podcast, ouvimos especialistas, pensadores, empresários e gestores públicos para que possamos juntos traçar novos caminhos e alternativas para o desenvolvimento do Rio. E hoje a gente traz aqui para o Pensa Rio o segundo episódio da série Caminhos para uma Educação de Qualidade no Brasil. Quem conversa com a gente é a Kátia Smolli. Kátia é diretora do Instituto Reúna, uma organização sem fins lucrativos que colabora para a implementação da Base Nacional Comum Curricular. Também é secretária de Educação Básica do MEC, doutora em Educação pela USP e ainda uma das fundadoras da Matema, instituição que desenvolve soluções inovadoras para o ensino da matemática. Com essa convidada muito especial, nós vamos debater a pauta Desafios na construção do currículo escolar a partir de um olhar integral nos anos iniciais. Sejam todos bem-vindos e a palavra está com você, Alqueres. Bem, queria cumprimentar todos que nos ouvem, agradecer à professora Kátia pela sua disponibilidade. É uma honra aqui para nós tê-la nessa sessão. Cumprimentar, como sempre, a parceira Natane. Mas hoje a gente tem um dia muito especial. Nós viemos realizando podcasts há mais de um ano, mas antes webinários, e eu diria a grande maioria, não todos, são focados em projetos, em, vamos dizer, novos caminhos, novas propostas, assim, objetivas em termos de uma escola, um evento, enfim, algo de uma certa concretude. E, com isso, um dos temas que, desde o início, a gente privilegiou para o grande objetivo, que é a modernização do Rio de Janeiro, fazer do Rio realmente uma metrópole mundial do século XXI, nós sempre consideramos que o primeiro ponto é a mudança da mentalidade das pessoas. Em vez de ter um projeto bom, que as pessoas se alinhem à construção disso, ou desenvolver a indústria daquilo, ou treinar mesmo pessoas para coisa A ou B, a visão de mundo dos habitantes de uma cidade, o desejo do que eles querem ser, que decorre da compreensão que eles têm do mundo, para onde eles podem ir, para o que é que eles podem alcançar, é algo fundamental. E essa compreensão, ela nasce nos centros de educação infantil, nasce nas interações com a família e nasce no curso fundamental, onde a criança, se bem orientada, desenvolve essa capacidade. Antigamente, muitas vezes desenvolvia, e isso era muito legal, assistindo às profissões dos pais, que mesmo sendo uma profissão muito manual, às vezes muito limitada, elas organizavam o pensamento em torno daquilo. Com o tempo, especialmente com a Revolução Industrial, houve uma perniciosa divisão do conhecimento, como se devesse aprender ao mesmo tempo francês, português, inglês, matemática, geografia, história. Quer dizer, um festival de matérias, vamos dizer assim, que desintegrasse o conhecimento da unidade básica da natureza, da relação do homem com a natureza e da estrutura do pensamento em torno disso. Então, é sobre isso que a gente vai falar. E os estudos nos últimos anos apontam muito claramente que a filosofia da linguagem, quer dizer, a linguagem é a primeira conquista do homem. A linguagem referencial, eu identificar outra pessoa, eu e essa outra pessoa
chamarmos um bicho ou uma árvore do mesmo nome, se falarmos que essa coisa está perto ou está longe, quer dizer, essas noções referenciais trata a gramática são de uma extrema, vamos dizer, definição do nosso mapa de conhecimentos. A gente conhece aquilo que a gente consegue se expressar. Agora, tem outras coisas nas quais a gente encontra funcionamento segundo leis abstratas, leis matemáticas, que é algo que o homem, desde que começa a pensar, leva quase que 6.000 anos para formular as primeiras. E desde então ganha em relação a isso um amor e uma capacidade de trabalhar e que leva a grande desenvolvimento. Tanto que as descobertas mais recentes e mais revolucionárias decorrem de você antever pela matemática que certas coisas que você não vê devem ali existir. Então, se você estudar astronomia, você chegará à condição que, pelo movimento de planetas que você vê, certamente, alguns milhares de milhões de bilhões de quilômetros, está passando algo que está afetando aquilo que você não viu, mas que um dia você vai ver. E aí, 100 anos depois, você constrói um telescópio e vê. A matemática é, ao mesmo tempo, algo que mede coisas visíveis e mede também, ou sugere a existência de coisas invisíveis. São dois conhecimentos fundamentais: a língua e a sua estrutura mental e a matemática, para que o mundo do século XXI seja desvendado e compreendido. E eu queria passar a palavra para a Kátia, professora Kátia Spoll, que é quem tem melhor estudado esse assunto, inclusive através da Secretaria Nacional de Definição Curricular, de uma modernização dos currículos voltados a gente sair de uma estrutura repetitiva para uma estrutura realmente criativa, inovadora e capaz de abrir as cabeças, o que é fundamental, tanto para o Rio de Janeiro como para o Brasil. Bom, então é um prazer estar aqui com vocês nesse podcast. Obrigada, Natane, pelo convite, ao Keres por essa conversa boa, né, que já tem essa introdução que aquece meu coração, porque eu sou matemática de formação, a gente está numa briga boa, né, para fazer com que o Brasil tenha índices melhores, não só de educação no geral, mas também, especialmente matemática, né? Os nossos índices são bem preocupantes. Na última avaliação de 2021, em que pese que havia pandemia, nós temos mais de 25% bem mais de 25% dos nossos estudantes abaixo da média nacional, que já é muito baixa, de conhecimento matemático, enquanto que a matemática é essa ciência que estrutura coisas poderosas no pensamento humano. Então, eu realmente acho que não é uma incapacidade, né, das nossas crianças, dos nossos adolescentes e jovens aprenderem matemática, mas esse é um dos muitos desafios que a educação básica tem. E eu queria lhe dizer uma coisa, te ouvindo nesse começo, que é muito interessante, né? Porque você falava do Rio, da cidade, essa cidade que tem um espaço incrivelmente dual, porque eu brinco, toda vez que eu sobrevoo o Rio,
que depois que tudo foi criado, né, antes do descanso, Deus falou assim: eu vou fazer um lugar que será único no mundo, porque a geografia é maravilhosa, porque, enfim, as pessoas são muito incríveis, porque é uma cidade com uma vocação para tantas coisas, mas os desafios da educação são muitos, como é no Brasil como um todo. Mas por que eu menciono o espaço? Porque as pesquisas mais atuais de educação, elas falam da importância do espaço como um terceiro educador, né? Você tem a família, e aí em qualquer conformação que a família tenha, mas como essa unidade da proteção à infância, a escola, né, com os seus educadores, os professores, e, enfim, toda a equipe escolar, mas uma educação para estas infâncias, né, e lembrando que a infância não termina aos 6 anos, ela vai até por volta dos 10 anos, né, quando então nós vamos transitar aí para a adolescência e depois para a juventude, mas as pesquisas, os educadores falam da importância dos espaços se conformarem para serem o terceiro educador. Então, é muito interessante que uma organização como a Casa Firjan esteja muito interessada em ajudar a pensar esses espaços de educação, tendo a escola, sem dúvida, como um grande centro, mas trazendo o potencial que a cidade, que os seus equipamentos, enfim, devem ter e podem ter para o desenvolvimento desse pensamento amplo e do potencial que o cérebro humano tem desde a sua concepção. Realmente é instigante, sob esse ponto de vista, morar no Rio e se confrontar com essa quantidade de sensações geradas, porque é dessa interação homem, dessa inter-relação, melhor dizendo que interação homem-natureza, é que surgem grandes intuições, grandes criações. Mas a Natane me falava sobre uma pesquisa, não é, Natane? Isso, então, Alqueres. A Firjan-SES, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, lançou faz bem pouco tempo a pesquisa Combate à Evasão no Ensino Médio, Desafios e Oportunidades. E um dos principais destaques desse estudo é que 500 mil de jovens acima de 16 anos abandonam a escola a cada ano no Brasil. Os dados também mostram que, de forma geral, 6 a cada 10 brasileiros concluem o ensino médio até os 24 anos. E tem ainda outro dado bem expressivo aqui, Alqueres, é que o Brasil perde anualmente 220 bilhões por causa da não conclusão do ensino médio. Então, Kátia, eu queria pedir aqui para você comentar um pouco essa pesquisa, né? E os impactos que esses dados, que essa evasão tem aí para o desenvolvimento da nossa sociedade. Olha, eu acho que eu queria falar um pouquinho antes, até fazendo um link entre o que o Alqueres trouxe na introdução que ele fez, né, a essa nossa conversa de hoje, e a pesquisa, né? O Brasil é muito interessante, porque ao longo dos anos, o Brasil fez conquistas importantes na educação, e isso reverberou também para o Rio, enfim, para o país como um todo. Por exemplo, o financiamento. A hora que você tem o Fundo Nacional, né, de Financiamento da Educação Básica, especialmente agora, né, 2020, quando ele finalmente, por uma PEC, ele passa a ser oficial e não mais temporário. Esse é um avanço importante, porque a gente costuma dizer que em educação o dinheiro nunca é suficiente, mas o Brasil tem um bom financiamento de educação. Então, isso é uma conquista importante, especialmente considerando que o fundo também apoia estados e cidades que têm menor arrecadação, o complemento que o Ministério faz para poder apoiar as diferenças regionais. Nós também tivemos acesso em maior escala, então hoje
Por exemplo, nós já temos quase a universalização total das crianças de 4, 5 anos na escola. Nós não temos falta de vagas, a não ser em lugares muito, enfim, muito específicos, né? E na creche, que ainda é um desafio. Mas o Brasil não avança na questão da qualidade e da equidade na educação. Então, hoje, o Brasil tem um desafio enorme, que só aumentou com a pandemia, de fazer com que todos os estudantes estejam na escola, venham para a escola, fiquem na escola e aprendam na escola. Então, a pesquisa mostra justamente que nós estamos falhando nesse aspecto, não de trazer os alunos para a escola, mas de fazer com que eles fiquem, porque o termo é abandono, ou seja, eles estão, mas em algum momento eles saem. E é claro que nós precisamos pensar na escola básica como um todo, desde lá da educação infantil até o ensino médio, mas as pesquisas mostram que pesquisas como essa, né, que vocês trazem, outras que são feitas pelo IBGE, algumas que são feitas pelo próprio censo, pelas próprias métricas do INEP, que é a instituição do Ministério da Educação responsável pelo censo, pela avaliação da educação básica, mostram que os alunos vão abandonando a escola pelo caminho. Isso começa cedo, Alqueres, no 3º ano do ensino fundamental, ali quando as crianças estão por volta de 8 anos, a gente já tem aproximadamente 10% das crianças que ficam reprovadas. E um número muito grande é em matemática. O Brasil não cumpriu a alfabetização na idade certa, então nós vamos mantendo estudantes que vão ficando analfabetos ou analfabetos funcionais dentro da própria escola. E aí a alfabetização entendida num sentido amplo, sabe? E especialmente nesses 2 elementos que você traz, que são a língua materna e a matemática, mas nós podíamos falar também das ciências, né? E o mundo vai ficando muito estranho para quem está na escola, porque, por um lado, ele está convivendo com uma série de inovações no mundo fora da escola, e dentro da escola ali, sem aprender aquilo que é certo, esperado para a idade. Com o tempo, o que vai acontecendo? Essa reprovação que começou cedo, ali no índice de 10%, ela vai deixando os alunos defasados idade série. Depois, o aluno fica na escola, mas ele não está aprendendo. Muitas vezes, os cuidadores, os familiares, o próprio estudante diz, eu não estou aprendendo mesmo, eu vou para fora. E aí você vai perdendo esse estudante no meio do caminho, por uma escola que não é atrativa, porque eu não estou aprendendo aquilo que eu esperava que fosse aprender, porque o mundo lá fora é duro para as famílias e para os estudantes da maioria da nossa população muito empobrecida, um país muito desigual. Então, os estudos do INEP mostram, e alguns estudos da Unesco, enfim, do próprio Unicef, mostram que adolescentes saem muito da escola. Então, recentemente, as pesquisas vão se complementando, né? Eu tinha comentado a pesquisa os dados do censo da educação básica no Brasil, que são muito congruentes com esses, muito similares com esses da Firjan e do PNUD, porque eles mostram que está tendo uma procura de jovens que deveriam estar concluindo o ensino médio, eles estão indo para os cursos de educação de jovens e adultos, numa idade que eles deveriam estar concluindo o ensino médio para fazer os anos finais do fundamental. Então, vocês veem que nós vamos criando, em termos de qualidade e equidade, um círculo de perdas, porque nós estamos nos anos finais do nosso bônus demográfico. O risco para desses jovens que ficam fora da escola é eles
serem adultos pouco escolarizados, pouco profissionalizados, né? E o Brasil tem esses dados há muito tempo. Eu acho que é preciso inovar a escola, mas tem algumas ações que precisa ser um compromisso social, não dá para jogar tudo para a escola, não é? A sociedade precisa se importar com isso, os governos precisam, de fato, se importar com isso, com essa fidelização do estudante na escola, e eu penso que, especialmente para os jovens, ali do final do ensino fundamental, mas muito especialmente do ensino médio, é preciso ajudá-los a pensar no além da escola. É preciso ajudá-los a pensar quais são as possibilidades de vida que ele tem, né? Como é que essa escola ajuda a construir esse projeto de vida? Importante ter possibilidades de se enxergar no mundo produtivo para além da escola. E hoje a escola não traz isso. Ela é muito terminal, né? Eu vejo nesse processo educacional para o século XXI uma enorme necessidade das pessoas entenderem o mundo para poderem se situar, porque elas estão começando a não entender, a não manejar as ferramentas. E é lógico, as ferramentas passam com o tempo. Para a minha geração era mais ou menos inconcebível um rapaz de classe média não querer tirar carteira de automóvel com 18 anos. Eu tenho 4 netos nessa situação, nenhum quis, nenhum tem. Eles usam o Uber. Quer dizer, as ferramentas também vão mudando. Então, dentro disso, eu acho que é um reforço a mais, Kátia, para esses básicos dos básicos. Uhum. A língua, a matemática, e eu gostei muito da ciência, porque a compreensão da evolução da ciência nos permite antever, de certa forma, possíveis rotas e por onde se preparar. E por onde se preparar tem a ver com condições de sobrevivência, de trabalho, mas também de sobrevivência do planeta, de preservação de tudo isso. Então, só eu vou fazer aqui a minha última pergunta, passo para a Nathani, mas eu te pergunto o seguinte: se você pudesse montar um currículo ideal, quais seriam assim os componentes que você botaria? No que a gente deve ensinar e em que período da vida, vamos dizer assim, desses anos formativos? Olha, eu acho que um dos avanços que o Brasil teve nesses últimos anos foi ter uma proposta de conhecimentos que são direitos fundamentais de todos os estudantes brasileiros, independentemente da escola, uma coisa que estava prevista na nossa Constituição de 1988, e nós levamos 30 anos para fazer, que é a Base Nacional Comum Curricular. Eu gosto muito desse documento, porque ele é um documento que traz um aspecto que eu acho que estava faltando na nossa educação, O da que é Base Nacional o da Base Nacional Comum Curricular. E eu gosto desse documento porque, por exemplo, na educação infantil, ele tem um aspecto formativo de trazer essa observação do mundo, considerar esse universo das crianças, as perguntas que eles fazem e ampliar, né, aquilo que se chama de campos de experiência por meio do que a criança faz de melhor, que é fazer perguntas, é gostar de experimentar, investigar, e de você ter um espaço para a criatividade, para o brincar. Os nossos espaços de brincar, eles foram ficando reduzidos, e o brincar para a criança é um espaço de muita criação, de muito autoconhecimento, de imitar, né? Você falava há um tempo atrás sobre aprender observando os pais trabalharem, né? As crianças fazem isso ainda. Se elas têm espaço para brincar, o jogo de imitação é muito importante. Elas imitam o adulto e com isso elas vão interiorizando e entendendo esse mundo que circula. No caso, até os 10 anos que você pergunta, eu acho que a base tem as coisas que precisam ter, né? Nós temos lá a língua portuguesa, a matemática,
tem um bom espaço para ciências e um bom espaço para ciências humanas. A parte de linguagens contemplada ali com a educação para o movimento, né? Essa coisa que antes a gente chamava de educação física, e a arte está de bom tamanho. A minha questão, então isso o Brasil tem. A minha questão é um passo além. É que a Base Nacional Comum Curricular, ela fala do desenvolvimento integral, não de mais tempo na escola. Ela fala de você desenvolver a pessoa não só nos aspectos cognitivos, ou seja, não só no pensamento, mas em tudo que a gente conversava, observação de si mesmo, do outro, convivência, argumentação, e para isso conhecimento é fundamental, né? Você cria coisas novas, não é porque você tem aquela ideia do eureka lá, do Arquimedes, né? Uma hora estou andando na praia e eureka, ou tomando banho na banheira e eureka descobre alguma coisa. Isso é uma metáfora para falar de uma pessoa que estava pensando que tinha alguma coisa que não estava explicada ali. Isso a gente precisa trazer para a escola. Isso precisa fazer parte da educação básica, sabe? Então, eu penso muito, por exemplo, na matemática. Não faz sentido você ficar resolvendo 30 exercícios iguais. Quando vai ter o espaço de você resolver um problema de forma original, ainda que seja com aquela linguagem que a própria criança tem, inventando uma solução, discutindo diferentes caminhos. Esses dias estava conversando, né, com uma criança que estava lendo um livro muito famoso, né, há décadas muito famoso, que é o Harry Potter, e ela me fazia uma crítica a um personagem. E eu disse para ela, olha, se você uma criança de 9 anos, eu disse para ela, se você pensar direito e olhar de novo o que a história que está contada dele, você vai entender por que ele é bravo, por que ele é irritante, porque ela dizia, mas ele é muito irritante, ele persegue todo mundo. A escola precisa fazer isso. Eu não posso deixar isso a cargo da família. A família pode estimular estar na escola, mas essa escola precisa me ajudar a pensar o diverso. Se a criança pergunta, será se eu plantar um feijão branco, a folha do feijão vai ser branca? Nós precisamos experimentar e ver se é branca, se não é, por que é, por que não é. A escola conta as coisas para as crianças, né? Às vezes de uma forma livresca. Não, eu não tenho nada contra o livro, os livros são importantes, mas a curiosidade é mais importante. Então, do ponto de vista da língua, da ciência, da matemática, das ciências humanas, você entender os diferentes contextos em que as histórias são contadas, em que as perguntas são respondidas, as hipóteses que já passaram pelo mundo, são coisas que a escola precisa ter. Isso é muito básico. É tão básico quanto você saber as 4 operações, porque senão você não vai ter inovação. Eu não preciso, como escola, dar conta de todos os equipamentos tecnológicos, do chat GPT. Eu não preciso dar conta de todos os programas que tem, mas eu preciso ajudar a pensar com raciocínio computacional. Eu preciso ajudar a pensar como lidar com a informação que chega, como é que eu diferencio, né, fake news de outras notícias. A Finlândia, por exemplo, que é um sistema muito interessante de educação, eles criaram um componente para ajudar a lidar com essa coisa de tudo junto ao mesmo tempo, especialmente sabendo que ninguém, nenhuma escola, nenhum professor, nenhum estudante vai dar conta de levar para dentro da educação todo esse desenvolvimento que a tecnologia conheceu. Mas como é que eu lido com tudo isso? Como é que eu penso essas coisas? Como é que os fundamentos de língua, matemática e ciências da natureza e a própria arte me ajudam a olhar para tudo isso? É muito difícil você imaginar um currículo no qual você não possa pensar nada de diferente do que aquilo que o professor põe no quadro ou daquilo que está no livro, sabe? Eu acho que esse espaço
é um espaço que estaria no meu currículo como algo fundamental. A gente já está aqui chegando na nossa hora, mas eu queria fazer uma última pergunta aqui para a Kátia. Kátia, segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, o Nordeste reúne hoje 97 das 100 melhores escolas de anos iniciais do Brasil. Qual é o segredo do Nordeste, hein? Quais são as estratégias que eles estão traçando lá para que esses resultados estejam sendo tão expressivos aqui no Brasil? E mais, o que o Rio pode aprender com essa região? Eles fizeram uma tarefa de casa que é uma das conquistas que o Brasil como país ainda não teve. É a continuidade das políticas públicas de educação como políticas de Estado e não como políticas ideológicas ou partidárias, entende? Então, há anos, hoje eu li uma matéria falando que o Paquistão está se inspirando na experiência de Sobral para fazer mudanças na sua educação. E por que Sobral pode ser um caso de exemplo internacional e exemplo nacional? Não é porque é uma cidade pequena, é simplesmente porque eles fizeram um pacto pela educação. Eles disseram, nós temos alguma coisa a ver com isso e nós vamos fazer uma política. E eles desenharam uma política que tem uma coerência, que a gente chama de coerência pedagógica sistêmica, muito interessante. Porque, vamos lá, Alqueres, na sua pergunta, eles fizeram um currículo essencial em torno do qual eles formam os professores para ensinar bem aquilo que os estudantes precisam aprender, eles escolhem os recursos didáticos que eles vão usar, eles fazem avaliações sistemáticas para acompanhar se a aprendizagem está acontecendo, quais são os problemas. Eles têm uma escola para apoiar os gestores escolares, diretores, coordenadores pedagógicos, e fazem isso acontecer há muito tempo. Então, ano a ano, governo a governo, eles foram aprimorando, mas não mudando essencialmente. E o Brasil ainda não aprendeu essa lição como país. Parece simples, né? É tão simples, mas tão desafiadora ainda para o Brasil. Então, nós gastamos muito tempo fazendo pilotos, fazendo experimentos, né? O Rio, por exemplo, teve o ginásio carioca, que é uma experiência incrível, mas ela não deu escala. Sem escala, se não for para todos, não tem qualidade. Qualidade para poucos não é qualidade, como diz um estudioso brasileiro, o professor Francisco Soares, e ele tem toda a razão. Então, fazer um piloto não é garantia de qualidade. Você vai cuidar tanto daquele piloto que depois dá certo ali, mas não dá certo para todos. O que o Ceará vem fazendo? Ele vem buscando isto para todos. Então, Sobral já foi em escala, já foi para todos. Então, melhora a qualidade da escola, melhora a qualidade da formação docente, dos gestores escolares, da gestão da secretaria, transforma em política pública, fixa aquilo que os alunos precisam aprender e trabalha por isso, e põe isso no radar. E eles vão ampliando com incentivos fiscais, ampliando o financiamento, atribuindo metas, e isso é um fator de sucesso lá, né? São 100 escolas, o Nordeste tem muito mais escolas do que as 100, mas é notável que eles saem de lugares muito desafiadores na aprendizagem dos estudantes e colocam Pernambuco no ensino médio e o Ceará até ali o 6º ano em lugares muito potentes de aprendizagem para as crianças. Eu acho que é um exemplo muito, muito bem sucedido e que pode nos ajudar. E com isso, quando eles organizam o arroz com feijão, como a gente costuma dizer, né, no bom português, o que eles estão fazendo agora? Eles estão com laboratórios de ciências, eles têm fábricas de ciências, né? Eles estão com o Fab Lab em convênio com Stanford. Então, eles vão trazendo outras coisas para ampliar, porque eles têm todo mundo alfabetizado.
as bases matemáticas estão formadas, então dá para usar muito mais. Mas é política de Estado, não é política ideológica e nem de governo. Muitíssimo obrigado. Educação é a política de Estado. Essa tem que ser a prioridade nacional. Não é o que nós temos visto, infelizmente, a nível nacional, mas claramente é uma lição que nos vem da experiência. Kátia, muito obrigado. Eu passo, então, para a Nathane os avisos finais, Nathane. Obrigada, Alqueres. Obrigada, Kátia. E esse foi mais um episódio do Pensar Rio, dessa vez com a pauta Desafios na construção do currículo escolar a partir de um olhar integral nos anos iniciais. A gente sempre recebe perguntas, críticas e sugestões aqui para o podcast. Então, se você tem algum tema para a gente abordar, pode enviar para casafirjan@firjan.com.br com o assunto Pensar Rio, ou ainda acessar o Instagram @casafirjan, onde você pode conferir toda a agenda de conteúdos da casa. Muito obrigada e até a próxima edição.